E aí, tudo bem? Bem-vindo à nossa terceira aula, Átomos, Moléculas e Teoria de Dalton. Então a gente vai dar continuidade à nossa playlist de Química Básica, tudo bem? Vamos ver os 4 pontos que a gente vai trabalhar aí hoje. Bom, então o que a gente vai trabalhar? 4 pontos principais aí, a gente vai começar com a teoria de Dalton, entender o contexto dessa teoria. A gente vai também ver como que são usados símbolos químicos para representar átomos, né, elementos, fórmulas para representar as moléculas, a importância disso para a gente poder trabalhar com substâncias, com misturas e principalmente nessa aula a gente vai tentar ver como que os modelos, essas representações podem ser interpretados. Então é olhar para a fórmula, olhar para as moléculas e saber o que tem ali. Esse é o nosso principal foco hoje. Tudo bem? Vamos lá? Bom, pessoal, essa aula a gente vai começar com a parte da teoria de Dalton, então vai ser um pouquinho de continuidade da aula de História da Química que a gente teve, beleza? Então vamos para a apresentação. Deixa eu colocar aqui. Bom, as diversas substâncias que a gente tem aí no nosso dia a dia, né, uma panela de cobre, um anel de diamante, né, eles são constituídos de elementos, né, são substâncias aí formadas por elementos. Então, para a gente hoje, a gente vai ter que fazer um resgate aí de algumas questões do século XVIII e XIX para entender como que a gente vai representar isso hoje na química moderna, tudo bem? Então, a gente tem 3 pontos aqui para a gente diferenciar e a gente vai entender ao longo dessas 3 próximas aulas. A diferenciação, né, usar minha caneta aqui, de substâncias simples, substâncias compostas e misturas. Então, um balão de hidrogênio, que a gente pode ter representado aqui na cor rosa, a gente vai ver que é uma substância simples. Um copo com água, substância água, uma substância composta. E se eu misturar sal com água, a gente vai ter uma mistura. Isso parece meio óbvio, né, da gente ver que tem uma mistura, mas a teoria de Dalton, nas próximas aulas, a gente vai ver como que isso vai ser rico para a gente fazer a diferenciação na próxima aula de substâncias simples e de composta, e na próxima de substâncias compostas e misturas. Agora a gente vai trazer a teoria de Dalton para a gente entender as estruturas. No contexto aqui do século XVIII e XIX, utilizando do processo de eletrólise, era realizado decomposições aqui, por exemplo, da água. Então a água era decomposta em gases, gás hidrogênio e gás oxigênio, e eram medidas os pesos, né, as massas de reagentes e produtos aqui. A gente vai ver isso melhor mais para frente em reações químicas, vai ter toda uma playlist para entender reações químicas, mas o que é legal aqui? A gente entender algumas questões que tinha no século XVIII e século XIX, como, por exemplo, a massa se conservar, que a gente viu na aula de História da Química. Então, 180 gramas de água formava 20 gramas de hidrogênio e 160 gramas de oxigênio. Não havia perda de massa, a massa não era destruída, não sumia. Por quê? Então, isso era uma busca de explicação. Por que havia essas proporções definidas, né? Então, sempre a proporção era 2 gramas de hidrogênio para 16 gramas de oxigênio para formar 18 gramas de água. Sempre tem uma proporção constante aqui, uma proporção definida. Então, essas eram algumas questões que tinham. Será que a água não era uma mistura porque a gente conseguia decompor ela em gás, hidrogênio e oxigênio? Hoje a gente sabe que a água é uma substância, mas tinha essa dúvida de ser uma mistura. Todas essas dúvidas aí, né, das proporções, da conservação de massa, se é uma substância composta ou se é uma mistura, foi respondida pela teoria atômica de Dalton, pessoal. Isso aqui é muito importante. A teoria atômica de Dalton não é uma coisa banal assim, o cara estava lá, pensou uma teoria. Não, nesse momento é o ápice da ciência. Então, as leis ponderais aqui de Lavoisier e de Proust, elas eram regularidades matemáticas, né? Então, a massa sempre se conserva, tem proporções definidas, são regularidades que eram encontradas, e a teoria ela vem para explicar, né? Primeiro como hipótese, depois a comunidade científica, vendo que isso explicava os diversos experimentos, aceita a hipótese do Dalton como uma teoria que explica. Então é o ápice da ciência, não é uma coisa banal, beleza? Então, o que trazia a teoria atômica de Dalton? A gente vai dar uma passadinha aqui nesses pontos.
a formação de átomos como a menor parte da matéria. Então, às vezes é tratado como um átomo rígido, maciço, indestrutível, né? Mas é basicamente pequenas, né, esferas, pequenas partículas que não podem ser destruídas. Isso aqui ajuda a explicar a teoria de Lavoisier, que a gente vai ver mais para frente. Lembrando de olhar a segunda aula de História da Química, que é bem legal, que entende como que sai, né, o avanço histórico, os processos para chegar nisso. Então dá uma complementada boa aí. Mais aí sobre a teoria atômica de Dalton, né? Então os átomos dos elementos eles são idênticos entre si. Então um átomo de hidrogênio é idêntico a um átomo de outro hidrogênio e os átomos de elementos diferentes eles são distinguíveis, você consegue distinguir eles pelo peso relativo. Então um átomo de oxigênio é diferente de um átomo de hidrogênio, por quê? Pelo seu tamanho, pelo seu peso, tudo bem? O Dalton ele por um chute ali, né, que foi um ótimo chute, ele colocou o peso relativo do hidrogênio sendo o átomo mais leve, né, que a gente vai ver que isso se confirma mais para frente. Além disso, né, a gente tem que a união de dois ou mais átomos formam as moléculas, e esses átomos eles se combinam em proporções de números inteiros, o que vai relacionar, vai estar junto com a lei de Proust, né? Então, por exemplo, um átomo de hidrogênio para um átomo de hidrogênio, formando uma molécula. Um átomo de oxigênio para dois átomos de hidrogênio, formando a molécula de água. Pode ter a proporção de 2 para 3. Então, são proporções de números inteiros. Você não tem meio átomo numa molécula. Aqui a gente vai trazer uma página do livro do New System of Chemical Philosophy, do Dalton. Então, se você olhar, ele trazia símbolos aqui para diferentes átomos, letras, né? G para o ouro, tem diferentes e tem as moléculas aqui que ele traz as primeiras representações. Então, fenomenal. Então a gente vai querer ver como que esses átomos unidos formam moléculas. Tem algumas especificidades aí que não era como a gente trabalha hoje, mas a gente vai deixar isso mais para a parte histórica. A gente já tem que entender isso tentando usar a nomenclatura, a linguagem moderna. Então aqui as moléculas formadas por átomos, tudo bem? Então, a gente viu na página do livro do Dalton que ele trazia uma representação de risco, de xizinho. A representação moderna dos átomos e dos elementos químicos é através de símbolos, que são letras. Então, essas letras, né, o H para o hidrogênio, como a gente pode ver aqui, a gente pode representar com uma bolinha com a letra H dentro para representar o elemento químico hidrogênio. Então, isso é uma representação. O átomo de hidrogênio ele não é uma bolinha realmente. A gente está usando isso para conversar e para representar as moléculas. Tudo bem? Então eu vou trazer aqui uma tabela de elementos, símbolos e a representação para a gente entender o que a gente está falando. Então, elemento hidrogênio é representado pela letra H e eu posso ter esse tamanho e essa cor aqui para a gente representar ele. O oxigênio, a letra O, a bolinha vermelha. Esse jogo de cores aqui, pessoal, não precisa decorar não. Assim, é legal lembrar que o oxigênio é vermelho, mas para os 200 átomos que a gente tem, não vai ter que ficar fazendo um por um, tudo bem? Geralmente tem uma legenda para você entender. Então o cobre tem essa cor do cobre aqui, olha que legal. O ouro, a cor amarelinha aqui. O símbolo do cobre, CU, símbolo do ouro, AU. A gente pode montar modelos moleculares, então na química tem muito disso, pessoal, modelos atômicos, bolinhas ligadas aqui por ferro para a gente formar essas substâncias. Então vamos entender isso na utilidade de trazer esses átomos e as moléculas aqui para a gente ir interpretando. Então vamos lá, uma panela de cobre, ela é formada de átomos do elemento cobre. Se a gente der um zoom aqui, ó, no nível nanoscópico, o que é nanoscópico? Nano é de 10 a nona. Então isso aqui é 10 a menos 9. É você pegar isso daqui e ampliar 10 a nona vezes. Então o nosso olho ele tem um limite de aproximação. Se você usa um microscópio óptico, por exemplo, numa aula de biologia, para ver um cloroplasto, para ver uma célula, você está fazendo um zoom ali de 10 a terceira, está fazendo um zoom de 1000 vezes. Mas a nossa visão ela tem um limite, você não consegue ficar ampliando tudo e olhar da forma ótica. Então, para a gente fazer isso aqui, a gente usa instrumentos eletrônicos para a gente poder fazer um zoom desse. Por isso que a gente usa as representações, porque não dá para pôr uma imagem aqui
sempre uma imagem desses instrumentos eletrônicos. Se a gente fizer um zoom de 10 a nona aqui no nível nanoscópico dos átomos das moléculas, a gente vê diversos átomos de ouro. Então, o que a gente tem que ter aqui? Que a substância cobre, né? Uma panela de cobre é formada por átomos de cobre e uma panela de ouro é formada por átomos do elemento ouro, que o símbolo é AU. Tudo bem? Outra tabela aqui para a gente entender a origem desses nomes. Então, geralmente as palavras em homenagem a uma cidade, em homenagem a um cientista, em homenagem a um país, e a origem geralmente é do grego e do latim. Então, nitrogênio, N, fósforo é F? Não. Por quê? Porque a palavra de origem é fósforo, então é P. Polônio podia ser P, mas é PO, por causa do polônio. O potássio utiliza a letra K, não P. O enxofre não é EX, é S, por causa do sulfuro. A gente viu que o enxofre estava na história aí da química, na história dos alquimistas, alquimia islâmica, né? Então, essa é a origem aqui dos nomes. Eu vou trazer uma questão da Universidade Estadual de Campinas, aqui da Unicamp, de 2013, que aborda isso. Eu só vou ler a questão só para a gente passar por ela. Então, olha só que legal. Na década de 70, a imprensa vinculava numa propaganda de um fertilizante que contém NPK mais enxofre. Pode-se afirmar que o fertilizante em questão continha na sua formulação, respectivamente, os elementos químicos. Então, NPK é nitrogênio, fósforo e potássio, e qual que é o símbolo do enxofre? É S, não é EX. É bem difícil pedir essa nomenclatura porque ela é tão usada, parece tanto, que a gente vai acabar incorporando, quando a gente estiver na aula de tabela periódica, as duas primeiras linhas da tabela periódica, esses elementos, a gente geralmente acaba recordando o nome de tanto que a gente usa. Tanto que essa questão aqui, ela foi uma questão bem fácil, né? Teve mais de 90% aí de acerto, e os estudantes não tiveram dificuldade com isso. Então é importante lembrar que nos fertilizantes os elementos NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, além de enxofre, ali no caso do exercício, estão presentes, tudo bem? Vou pedir, pessoal, para a gente não esquecer, para vocês ajudarem o canal aí, a se inscrever, curtir, deixar uma dúvida nos comentários, pra gente poder crescer o canal, fazer mais playlists e manter aí o ritmo, né? Na descrição do vídeo, se você quiser ter acesso à apresentação, quiser apoiar o canal, eu sempre vou deixar as coisas, apoiar financeiramente, o que tiver mais atual vai estar na descrição, tudo bem? Ou no primeiro comentário, dá uma olhadinha aí. Vamos continuar então. Voltando para a apresentação. Então agora a gente tem que entender como esses átomos, a partir da sua união, formam as moléculas e como que a gente usa o índice de atomicidade. Então vamos ver agora as diversas representações de moléculas. Então um balão de gás hidrogênio, se eu der um zoom eu vejo diversas moléculas de gás hidrogênio. Se eu pego uma molécula desse gás hidrogênio, né, um gás inflamável, que, né, pode causar acidentes aí, utilizado em carros, muitas vezes como combustível, né, combustível de diversas situações aí, como um combustível limpo. Se a gente pegar essa molécula e interpretar ela como uma fórmula, eu coloco o elemento químico H, porque é o elemento químico que está presente na molécula, e eu coloco um índice de atomicidade 2, porque nesta molécula, essa molécula representa, né, a substância hidrogênio. Essa molécula tem 2 átomos de hidrogênio, então eu posso utilizar o índice de atomicidade 2. E o parênteses G é porque a substância que eu estou analisando está no estado gasoso. Beleza? Algumas classificações aqui. Ela é uma substância diatômica, porque é formada por uma molécula por 2 átomos de hidrogênio, do elemento hidrogênio. Então não confundir átomo com elemento com molécula. Beleza? Vamos para mais exemplos aí. As fórmulas. Então, essa fórmula que eu trouxe para você, o H2, ela está fazendo o quê? Ela está representando, ela não é, o gás hidrogênio não é H2. O H2, ou 2 bolinhas de átomo de hidrogênio, é uma representação da substância gás hidrogênio que a gente viu no balãozinho rosa, beleza? Na água, se a gente pegar um copo de água, fizer uma animação aqui com o nível atômico molecular da água, a gente vai ver diversas moléculas de água. Se a gente pega uma molécula de água para analisar, a gente vê que a molécula é constituída de 2 átomos de hidrogênio, então eu posso colocar H2 e um átomo de oxigênio. Quando a gente tem apenas um átomo,
Na fórmula molecular, que é essa representação aqui, chama fórmula molecular, a gente omite o 1 e fica H2O. Eu coloco parênteses L, porque o estado físico é líquido. Nas classificações é uma molécula triatômica, porque tem 3 átomos, sendo 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Tranquilo, né? Mais alguns aqui pra gente. Balão de gás hélio. O gás hélio ele é um gás nobre, a gente vai entender isso melhor na aula de tabela periódica, na aula de ligação química. O que isso quer dizer? Que o hélio ele não forma moléculas, são átomos isolados. A gente pode pensar que a molécula seria um átomo isolado. Então, às vezes, tem um problema aí de nomenclatura. Então, o que a gente tem? Não um hélio ligado no outro, né? Mas apenas átomos isolados. Então a gente apenas representa o hélio sem o número 1, porque o número 1 a gente omite, parênteses G, porque é uma substância que está no estado gasoso que a gente está analisando. Então é uma substância monoatômica. Então ela é formada o quê? Por átomos isolados. Então hélio, neônio, argônio, os gases nobres, eles se apresentam dessa forma na natureza para a gente. Um copo de ouro, como a gente já tinha visto mais no começo da aula, se a gente fizer o zoom, tem diversos átomos de ouro aqui. Ah, então são átomos isolados? Não. Esses átomos eles estão muito juntinhos e esses átomos juntos, num aglomerado de átomos aqui, a gente pode representar como AU, que é o símbolo do ouro, N, porque são diversos átomos. Tudo isso daqui está tudo junto, não são átomos isolados como num gás nobre. A gente pode omitir esse N e ter somente o símbolo do elemento ouro para representar um copo feito de átomos de ouro, tudo bem? Então fica AU sólido, porque o copo está no estado sólido. Aqui a gente não tem uma molécula, pessoal, a gente tem um aglomerado aí de átomos formando essa substância metálica. Beleza? Os sólidos metálicos geralmente são assim. Sólidos iônicos. Agora, iônicos. Iônicos porque são formados de íons. A gente vai entender isso melhor em ligação química, mas a gente tem... Qual que é o objetivo aqui? Olhar para a estrutura e entender a proporção, entender as fórmulas, o porquê que é ligado assim vai ser mais para frente. Então aqui a gente tem um sal, o cloreto de potássio, utilizados no sal light, por exemplo, sal light, não sal de cozinha, o sal light. Se a gente der um zoom, a gente vê que são diversos átomos aglomerados aqui. A bolinha roxa menor é o íon potássio, que é um átomo carregado positivamente aqui, o cátion. E a gente tem um ânion, que é um íon também, um íon com carga negativa, bolinha maior, que é o átomo carregado de cloro. Se você olhar essa estrutura, você vê que a proporção é 1 para 1. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso representar como KNClN, porque são vários na proporção de 1 para 1. Ou eu posso representar como K1Cl1. Tanto N quanto 1 a gente omite. Então, como a proporção é 1 para 1, eu omito esse 1 ou esse N, se você usar, e eu vou ter o KCl sólido, porque eu estou olhando o sal, cloreto de potássio, no estado sólido. Por que KCl? Porque é 1K, 1 potássio, para 1 Cl, beleza? Novamente, não é uma substância formada por moléculas, e sim um aglomerado aqui no caso de íons, beleza? O diamante, o grafite que a gente começou a aula mostrando. Se a gente der um zoom no grafite, der um zoom no diamante, a gente vai ver que são formados apenas por átomos de carbono. Então, são estruturas diferentes do mesmo elemento químico. A gente vai ver isso na próxima aula, que são alótropos. O que vai acontecer? Como só tem carbono aqui, eu poderia representar o diamante como C. E no grafite, olhando aqui um zoom, como só tem bolinhas pretas que estão representando o carbono, eu também representaria C. Como os dois são apenas C, a gente tem que diferenciar isso com uma notação. Então aqui a gente tem o alótropo diamante, e aqui a gente tem o alótropo do carbono, grafite. Então a gente faz essa anotação que a gente vai entender melhor na próxima aula. Mas quando só tem apenas um átomo, seria CN, porque são vários átomos de carbono. Omite o N, C, diamante, formando esse anel de diamante bonito aqui. Ou mesmo no grafite. Substâncias, pessoal. Algumas informações aqui só para a gente não se perder. Os estados físicos da matéria, né, sólido, líquido, gasoso,
independente da sua variação aqui de estado físico, de fase da matéria, é a mesma molécula que constitui. Então, água no estado sólido, líquido ou gasoso é H2O da mesma forma, tudo bem? A molécula não muda mudando o estado físico. Outras informações, né? Pegando aqui essas 3 moléculas do material do Dalton, a 23, 26, e trazendo para a representação moderna, essa daqui é a representação antiga, bolinhas sem notação, uma bolinha cortada, bolinha com risquinho, que era do Dalton, e trazendo para a notação moderna, a gente tem o NO, N2O e NO2. Tem uma diferença aqui na estrutura, na geometria. Novamente, a gente vai entender essa geometria bem mais para frente. Mas o que é legal a gente observar aqui? Que na primeira molécula a proporção é 1 nitrogênio, bolinha azul, para 1 oxigênio, bolinha vermelha. No segundo, a proporção é de 2 para 1, e na terceira molécula a gente inverte isso, é de 1 para 2. Então são 3 moléculas diferentes que vão representar 3 substâncias diferentes, que vão ter 3 propriedades, cada uma vai ter uma propriedade diferente. Então, o NO, a gente tem um nome, que a gente vai ver entender melhor com calma em outras playlists, que é o monóxido de nitrogênio, que tem um papel fisiológico no nosso organismo. O óxido nitroso, ele é um gás anestésico, gás hilariante. E o NO2 está relacionado com a chuva. Meu gato tá miando lá. Ai, tadinha, meu gato tá miando. E o NO2 está relacionado com a chuva ácida, tudo bem? Então, cada molécula representa uma substância e está relacionada com propriedades diferentes. Agora, pessoal, é importante você observar isso. A gente, com algumas centenas de átomos, consegue formar, então, a partir das diferentes proporções, praticamente infinitas moléculas. Então você pode pensar uma molécula aí, desde que ela seja estável quimicamente, ela pode ser sintetizada. Então as combinações são infinitas. Assim como com infinitas letras a gente forma infinitas palavras, infinitas letras. Com algumas letras, né, 27, 20 letras, com um número limitado de letras, a gente forma infinitas palavras. Com um número limitado de átomos, a gente forma praticamente infinitas moléculas, tudo bem? Dependendo da estabilidade. Então isso é bem legal. Bom, fórmulas e modelos. Para a gente ir encerrando aqui, vou trazer algumas representações para a gente, só para a gente entender. Então, eu trouxe a representação por fórmula molecular. Então, água, H2O. Gás carbônico, CO2. A gente tem as proporções aqui. Álcool, etílico, etanol, C2H6O. A gente também vai trazer as representações estruturais, mostrando as letras e ligações. As representações bola, bastão, bola, vareta, onde traz as ligações com pauzinhos e os átomos como bolinhas, e essa representação aqui mais de modelos moleculares, bola a bola, que a gente está trazendo agora para a gente só interpretar, tudo bem? Então, aqui, C2H6O. Por que C2? Porque na molécula tem 2 átomos de carbono, H6, 6 bolinhas brancas, O1, uma bolinha vermelha, tudo bem? Essas representações aqui do meio a gente vai trabalhar com calma, por causa da questão das ligações. O importante para a gente é entender as fórmulas moleculares e as bola-bola, ou nos aglomerados iônicos ou metálicos que a gente tem aí, que a gente está analisando. Esses modelos, esse jogo de cores, pessoal, eles já vieram aqui com o Hoffman desde 1865. Então aqui a gente tem a molécula do metano, CH4, tudo bem? Um carbono com 4 hidrogênios. Ele já propunha uma estrutura nessa época aqui, olha que legal. Ele propôs, né, uma forma plana. Hoje a gente sabe que é tetraédrico, um hidrogênio está para trás, outro está para frente, e isso hoje a gente usa frequentemente na química orgânica, né? Não só na orgânica, mas com modelos moleculares. Então é bem legal e é bem rico, né? O jogo de cores, as ligações, é muito útil a gente entender isso e fundamental. Então vamos fazer um exercício bem rápido aqui. O pentano, um hidrocarboneto formado de átomos de carbono, bolinha preta, e hidrogênio, bolinha branca. Qual que seria a fórmula molecular? Só contar. Então, na ordem carbono e hidrogênio, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, C5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 átomos de hidrogênio, H12. Então, C5H12 é a fórmula molecular que representa a substância pentano, um hidrocarboneto, beleza?
Eu joguei algumas moléculas para vocês na nossa primeira aula, como por exemplo o enxofre, esse enxofre cíclico aqui. Vamos determinar essa fórmula molecular. Então, cada bolinha amarela representa aqui um átomo de enxofre. Então, a gente só conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a fórmula molecular seria S8. Tranquilo, né? Outra fórmula que eu joguei para vocês na nossa primeira aula foi da vitamina C do ácido ascórbico, essa molécula aqui presente em frutas cítricas, que a gente fez uma diferenciação de substâncias sintéticas e de substâncias naturais. Então foi bem legal a primeira aula. Vou deixar aqui 15 segundos para você fazer a fórmula molecular dessa substância. Então você pausa aí, usa esse tempo que você achar necessário para resolver o exercício, tudo bem? Então pode pausar aí e tentar resolver com essa descrição na ordem CHO. Bom, pessoal, então você conseguiu pausar aí na ordem CHO, você conta. Então você tem C6H8, porque você tem 8 bolinhas de hidrogênio, O6. Essa fórmula molecular representa o ácido ascórbico aí presente da vitamina C. Agora a gente vai fazer um sólido aqui, o sal de cozinha. Então essa colher com sal de cozinha bem bonita aqui, a gente tem essa estrutura, esse aglomerado iônico aqui. Vamos determinar a fórmula molecular dele. Então, a forma mais correta de fazer isso é a partir de NaCl, tem uma ligação química. A gente vai fazer isso de outras formas mais para frente, a partir da ligação, a partir de outros critérios. Aqui a gente está querendo fazer apenas olhando para a estrutura, tudo bem? Esse é o objetivo da nossa aula, átomos, moléculas e teoria de Dalton. Então, olhando aqui para a estrutura, qual que vai ser a fórmula molecular? Você vai observar que a proporção entre átomos de sódio, né, as bolinhas menores aqui, roxas, e de cloro é de 1 para 1. Se a proporção é de 1 para 1, a fórmula molecular vai ser NaCl, porque é 1 sódio para 1 cloro, tudo bem? Essa é a proporção que a gente tem no nosso sal de cozinha. Então, esse aqui seria um grãozinho minúsculo aí no nível atômico molecular do sal de cozinha. Agora, a gente tem um agregado também iônico, só que às vezes ele não é representado tudo juntinho, às vezes eles representam a estrutura que se repete, que seria uma representação mínima aí desse sólido iônico. Como que a gente faz? A gente acha a proporção aqui novamente. Então, o átomo de cloro, aqui nessa representação, a gente tem 8, e o átomo de bário, a gente tem 4. Se a gente vê o mínimo que se repete aqui, se a molécula fosse apenas isso, qual que seria a fórmula? Seria B4Cl8, mas isso se repete, é um aglomerado de vários íons unidos, né? Então a gente tem que tirar a fórmula mínima, que a gente vai ver isso mais para frente, mas a proporção mínima. Então é 1 bário, bolinha marrom, para 2 cloros, bolinha verde. Então a gente tem BaCl2 representando o cloreto de bário. Novamente, a gente vai entender isso com as cargas, com as ligações mais para frente. Agora, pessoal, para a gente terminar, vou trazer aqui uma questão da FUVEST de 2011, vou deixar aí para você fazer. Use todo o conhecimento, tudo que a gente viu aí, para resolver essa questão. Não é uma questão muito tranquila, mas eu vou dar aí 15 segundos para você pausar e resolver ela. Tenta resolver, que é uma questão bem legal. Bom, então se você tentou fazer aí, eu vou ler a questão para a gente fazer junto. Então, ó, a figura abaixo traz um modelo da estrutura microscópica de uma determinada substância que você não sabe no estado sólido. Ele é um modelo 3D e cada esfera representa um átomo e cada bastão uma ligação química, que a gente não viu ainda, mas a gente só viu os átomos. A substância representada por esse modelo tridimensional pode ser SiO2, se repetindo, por isso N, diamante C, NaCl, zinco ou celulose. Como que a gente faz isso, pessoal? A primeira coisa que você tem que observar é que nessa estrutura você só tem 2 elementos aqui. Você tem átomos de apenas 2 elementos. Isso você exclui o diamante, que tem apenas um elemento químico, que é o carbono. Você exclui o zinco, que é parecido com aquela panela de cobre que a gente mostrou no começo da aula, que só tem um elemento, e você exclui a celulose, porque a celulose tem 3 elementos químicos aqui, formando ela, né? Se repetindo de forma N. E aí, como é que a gente faz?
tem que achar a proporção. Então você pode observar aqui que tem uma bolinha cinza para duas bolinhas pretas, uma bolinha cinza para duas bolinhas pretas, ou contar tudo e ver qual que é a proporção dessa estrutura que se repete. Eu contei e vi que tinha 11 bolinhas cinzas para 23 pretas, que é mais ou menos uma para 2. Sílica é um silício para 2 oxigênios, cloreto de sódio que eu já mostrei para dar uma ajudada, é um sódio para um cloro. Então, essa proporção elimina a alternativa C e a gente chega na resposta A. Tudo bem? Essa questão, pessoal, não foi uma questão fácil, ela teve acerto aí de 36% só dos estudantes que fizeram a prova nesse ano, mas não é uma questão extremamente difícil, porque questões extremamente difíceis é quando a taxa de acerto é menor que o chute. Então seria uma questão extremamente difícil se a taxa de acerto fosse abaixo de 20%. A aula ficou bem longa, pessoal, tá aí com 30 minutos, mas eu vou parar aqui então, vou pedir para você continuar assistindo a playlist, se inscrever e compartilhar aí. Vamos pedir também para você fazer uma anotação de todos os pontos que a gente viu nessa aula. Então vamos para a conclusão aqui, deixa eu achar. Então o que a gente viu nessa aula, pessoal? 4 pontos aí. A gente viu a teoria de Dalton, né, que os átomos são indivisíveis, idênticos, né, eles podem se combinar em proporções de números inteiros. A gente viu que a gente usa símbolos e letras para representar esses átomos e esses elementos. As substâncias, a água pode ser, as diversas substâncias pode ser entendida pela sua fórmula, pela sua estrutura molecular, e a gente conseguiu entender como essas representações de moléculas, bola-bola, por fórmula molecular, pode ajudar a gente a entender essas substâncias. Né? Então foi bastante denso aí, mas vai ajudar a gente nas 2 próximas aulas de substâncias simples e compostas e na aula de substâncias e misturas, para a gente diferenciar elas aí, tudo bem? Então, obrigado e segue aí.